Raoni Jandê Romar Alves, psicólogo especialista em neuropsicologia e psicopedagogia aplicada à neurologia infantil. Bom dia, senhores e senhoras. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu atualmente sou professor da Universidade Federal de Rondonópolis, em Mato Grosso. Estou associado aí à Associação, né, Mato Grossense de Dislexia, que para mim é a menina dos meus olhos, né? Mas também tenho essa participação, né, para além da sociedade civil, tenho também dentro da comunidade acadêmica, né? Estou na Universidade Federal de Rondonópolis e também na Universidade Federal de Mato Grosso. Sou professor do curso de psicologia, trabalho com avaliação psicológica, neuropsicológica, para além das minhas especialidades em psicopedagogia e neuropsicologia, reconhecidamente pelo Conselho Federal de Psicologia. Para eu não me delongar tanto, né, que nosso tempo é curto, primeiramente eu gostaria de reiterar as palavras da profissional Iane, né? Nós somos psicólogos e eu acredito nessa diversidade da psicologia. Então, quando a gente está aqui presente, né, em diversas vertentes aqui da psicologia, a gente consegue enxergar as diversas produções das ciências, das ciências psicológicas mesmo, né? Então, é importante que dentro da psicologia a gente inicie um processo de reconhecimento, de valorização, que eu acredito que o Conselho Federal deva fazer, de que existem essas diversas visões dentro da psicologia, a gente não pode se apoiar em somente uma, desde que a gente respeite direitos humanos, tá? Então, é importante que, inclusive, as solicitações da ABRAPE, né, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, e também do Conselho Federal de Psicologia, beba, né, busque saber quais são as opiniões dos diversos pesquisadores e também dos profissionais que estão no dia a dia do cotidiano, dos profissionais da clínica também. É importante fazer mesmo, como a profissional Iane disse, essa consulta pública, né, para a gente ver se não está desrespeitando o campo, né, dos colegas. Então, que muitas vezes, nas palavras de vocês, pode parecer que sim, eu me senti, infelizmente, um pouco desrespeitado, né? A partir de todo o trabalho que eu tenho, eu fiz doutorado na área de avaliação psicológica, eu trabalho com dislexia, eu sou psicólogo no Brasil. Então, eu quero que o conselho, né, me represente também. E assim como a ABRAPE também, eu faço interface de pesquisa clínica com a pesquisa educacional. Eu estudo dislexia, e a dislexia não tem como fugir disso, pessoal, né? É um transtorno que tem suas bases numa linguagem oral e que afeta o aprendizado da leitura e da escrita, tá? E hoje a gente tem, né, leis sobre a inclusão da deficiência de uma forma geral e também reconhecidamente pela LDB, né, que coloca que... E eu trabalho, pessoal, com avaliação psicológica, neuropsicológica, então eu trabalho diretamente com inclusão escolar. Então, quando a gente pega essas leis, elas são o suprassumo para a gente conseguir fazer a inclusão dessas crianças que a gente fecha diagnóstico, a gente fecha laudos. E a gente visa, com isso, não um processo de estigmatização, é o contrário, né? A gente visa favorecer que a criança tenha direitos, é isso que a gente está buscando. Tá? Tanto a criança com dislexia, como a criança com TDAH, como aquelas crianças que estão previstas, aquelas crianças que têm condições que estão previstas na LDB, que a gente consegue, então, muito mais fácil fazer a inclusão delas, porque os termos estão descritos na LDB. Então, o discurso, como, por exemplo, né, as crianças com transtornos globais do desenvolvimento, que é o autismo, as crianças com altas habilidades de superdotação, que é uma área que eu também estudo, e as crianças com deficiência. A partir do momento, então, que a gente tem esses termos descritos na lei, a gente consegue a inclusão de modo muito mais natural, e é isso que a gente precisa para o TDAH e a dislexia. Não é uma outra visão que, infelizmente, né, eu acredito num processo de inclusão que futuramente vá se adequar às possibilidades, aos diversos modos, né, de aprendizagem de uma criança, mas atualmente a gente não tem isso. A gente precisa que os nomes dos transtornos estejam nas leis, para a gente criar políticas públicas para o reconhecimento dessas diferenças. E não é o contrário, não é não fazendo o diagnóstico que a gente vai conseguir isso. Infelizmente, a gente não tem essa sociedade ideal e muitas vezes utópica, né, que algumas teorias colocam. Então, a gente precisa desses nomes na lei, tá? É assim que funciona, infelizmente, tá? Então, só para mostrar para vocês rapidamente,
Aqui eu gostaria de compartilhar minha tela rapidinho. É só um slide, prometo. Consigo já compartilhar? Já, né? Tá. Acho que vocês não vão ver minha tela, vou perder tempo. Gente, é só mais um ponto, né, que eu gostaria de deixar aqui muito evidente para vocês, é de que a dislexia e o TDAH não são transtornos que provém de um processo de ensinagem que não foi adequado, tá bom? Quando a gente pega a dislexia e o TDAH, eles têm outros prejuízos que não escolares afetam a vida das pessoas. Por exemplo, eu estou finalizando um teste para identificação de sinais de dislexia e o teste é composto reconhecidamente, né, que a gente identificou evidências de validade por inúmeros subtestes, por exemplo, que avaliam habilidades cognitivas que não estão relacionadas diretamente com habilidades escolares. Por exemplo, atencionais, de memória, funções motoras, que essas pessoas têm dificuldade também no dia a dia. Então, é um transtorno que não é decorrente de um processo de ensinagem que não foi adequado. É uma condição que, infelizmente, está ali presente na pessoa e que gera outras problemáticas na vida dela. Se a gente tivesse uma sociedade, uma escola ideal, por exemplo, assim, totalmente inclusiva, mesmo assim essas pessoas teriam dificuldade no dia a dia, e eu acredito que muito a Andrea, que é a pessoa com dislexia, vai poder falar sobre isso, tá? Então, instabilidades emocionais e outras questões que não somente são decorrentes da escola. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com 15 segundos. Com o nosso falso conhecimento e reconhecimento de causa, que muitas vezes a gente pode estar ferindo direitos da pessoa, direitos individuais, tá? E eu falo aqui não somente como pesquisador, como professor, mas também como filho de uma mãe com TDAH, tá? Também como irmão de 2 pessoas com TDAH, tá? Apesar de eu estudar dislexia, na minha família TDAH chove, né? E as instabilidades emocionais, os prejuízos que essas pessoas têm vão além do ambiente escolar, tá, pessoal? E é isso que eu gostaria de falar aqui hoje para os senhores. Muito obrigado. Obrigado.